Dando continuidade ao módulo 6 de Química, onde nós estudamos lei de Hess, energia de ligação, espontaneidade das reações, falamos sobre energia livre, também falamos sobre entropia. A gente agora vai aproveitar o que a gente trabalhou e resolver exercícios. Nós temos uma bateria de exercícios na sua apostila e iremos fazer a sua resolução nesse instante. Primeira coisa que a gente tem aqui como resolução, primeira questão que foi apresentada para nós, ele tem um enxofre, olha aqui, ó, considere as transformações. Primeira delas, ele tem um enxofre reagindo com o oxigênio, obviamente, a reação de enxofre com oxigênio é uma reação de combustão, formando SO2. No segundo momento, a gente tem uma reação do trióxido de enxofre, uma quebra, formando SO2 e liberando o gás oxigênio. Na terceira reação, nós temos a decomposição do ácido sulfúrico, originando SO3 e água. E na quarta reação, nós temos o gás hidrogênio, reagindo com o oxigênio, formando água. Você deve ter percebido que nesse primeiro processo, a reação é do tipo exotérmica, no segundo, endotérmica, no terceiro, endotérmica e no quarto, exotérmica. Bom, o que é que a gente lembra da lei de Hess? Hess disse para nós o seguinte: durante os processos de transformações ou reações químicas, as etapas intermediárias, ou seja, o que acontece ao longo da reação, não importa. O que importa para nós, para efeito de saber calor liberado ou calor recebido, é o estado inicial e o estado final. ΔH igual a HP menos HR. Nessa condição aqui, ele nos apresenta, a gente tem que saber o que ele quer. Então, vamos lá. Olha a pergunta. Qual o calor de formação do ácido sulfúrico? Bom, calor de formação do ácido sulfúrico implica em olhar as equações e achar primeiro aqui onde está o ácido sulfúrico. Ele está aqui. Primeira coisa de cara que você tem que enxergar. Se o nosso amigo H2SO4 está do lado dos reagentes, eu vou ter que inverter isso aqui. Por que eu tenho que inverter essa reação, Vax? Porque você não quer formar o ácido sulfúrico? Para formar o ácido sulfúrico, ele tem que estar do lado dos produtos, ele não pode estar do lado dos reagentes. Então, você vai ter que pegar aquela equação e vai invertê-la. Então, o que vai acontecer? O SO3 vai passar para onde? Reagente. Ah, entendi agora. Eu vou ter que fazer a inversão para poder começar a trabalhar com as reações propriamente ditas. Exatamente. Quando você vai fazer uma reação, preste atenção. Você sempre vai procurar eliminar um elemento do lado dos reagentes e dos produtos. Quando você fizer a inversão aqui, olha o que vai acontecer. S reagindo com O2, formando SO2. Uma dica que eu vou lhe dar aqui. Você não quer formar o ácido sulfúrico? Presta atenção que eu vou falar aqui para você. O que é que você precisa para formar o ácido sulfúrico? O que é que você precisa? Para formar o ácido sulfúrico, você vai precisar do gás hidrogênio, você vai precisar do enxofre, você vai precisar do gás oxigênio. Você precisa desse povo aí. Então, esses elementos aqui são os elementos que irão ter que estar do lado dos reagentes, para poder formar o ácido sulfúrico. Então, olha lá, a primeira equação. O enxofre está do lado dos reagentes? A Van já está do lado dos reagentes. Então, ótimo, eu vou manter. Não vou mexer nessa equação. A segunda, onde é que está o oxigênio? O oxigênio está como reagente. Desculpe, o oxigênio na segunda está como produto. Você precisa do oxigênio como o quê? Você precisa do oxigênio como reagente. Você precisa dele para juntar com esses dois aqui e formar o SO3. Então, você vai fazer o que com essa reação? Você vai inverter. E lá na 4, o que é que você tem? Você precisa do hidrogênio como reagente. Ele já está? Sim. Precisa mexer? Não. Então, essa análise inicial, ela é fundamental para resolver exercício. Por quê? Porque senão o camarada chega aqui, opa, ΔK, vou somar todo mundo. Não é assim. Você não pode agir desse jeito. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai verificar o que ele pediu. Vou até anotar bonitinho aqui para você. Você quer formar o quê? Eu quero formar ácido sulfúrico. Para você formar ácido sulfúrico, quem precisa estar como reagente? Para formar ácido sulfúrico, eu preciso como reagentes o gás hidrogênio, eu preciso do enxofre, eu preciso do gás oxigênio. Eu preciso colocar esse pessoal aqui do lado esquerdo da flechinha, como reagente. Para isso, eu mantive o primeiro, porque já tinha o enxofre. Eu
fiz a inversão aqui, porque o oxigênio estava como produto, eu joguei ele para reagente. A 3 é a equação que eu preciso para formar o ácido sulfúrico. O que eu tive que fazer? Jogá-lo como produto, por isso que eu inverti. E a quarta, o hidrogênio já está na posição, por isso que eu mantive. Então, como é que vai ficar aqui? S mais O2, originando SO2, eu vou repetir tudo, né? ΔH igual a menos 70,96. Segunda, tu vai ter que fazer o quê? Inverter. Então, aqui vai ficar como? SO2 mais meio de O2, originando quem? Originando SO3. Seu ΔH vale quanto? O meu ΔH aqui, Vanks, é mais 23. Como você inverteu, vai ficar menos 23. A terceira, vou inverter também. Vai ficar como? SO3 reagindo com água e originando o que eu quero? H2SO4. O meu ΔH na terceira era mais 31. Como é que vem agora? Menos 31. E a última, eu mantive H2 reagindo com meio de O2, originando H2O. Se eu mantive, eu repito meu ΔH, menos 68,32. Bom, isso posto, o que é que eu vou fazer? Vou cancelar os que são iguais de um lado e do outro. Pense comigo. SO2, os reagentes, os produtos, SO2, os reagentes. SO3 nos produtos, SO3 nos reagentes. Molécula de água nos produtos, molécula de água nos reagentes. Que maravilha, Fax. O que é que sobrou para você aqui? O que é que sobrou para nós? Vamos juntar aqui. O que é que você tem aqui? Tem um S, presta atenção. Olha que lindo que é esse assunto. S+. Você tem aqui O2, presta atenção. Meio de O2. O que mais você tem? Meio de O2. Meio mais meio dá 1. Mais 1 dá 2. 2O2. Mais, quem é que está bem aqui? H2. Originaram quem? H2SO4. Nossa, apaixonante. Química é apaixonante. Não decora não, você entende. Bom, e o ΔH, Vax? Bom, o ΔH eu tenho que agora juntar todo mundo. Quem é o meu ΔH aqui? Vou somar aqui para você, ó. Vamos fazer essa soma. 70,96, 23,49, 31,14, 68,32. Vai dar quanto? 193,9. 193,9. Com sinal de quê? Menos. Pronto. Fiz tudo que tinha que fazer. O que é que a gente vai marcar como alternativa verdadeira? Para você que está com as alternativas, eu não coloquei alternativa, porque o espaço era reduzido para fazer tudo isso, você ia marcar a letra A. Lembre-se de analisar reações, manter ou inverter de acordo com a sua necessidade. Essa questão é simplesmente linda, 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 linda. Vamos lá. Questão de número 2. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. Eu posso fazer um comentário aqui, deixando de lado preferências políticas ou ideologias. Nós precisamos entender que a política mundial hoje, a economia, não faz negócio com quem não respeita o meio ambiente. O Brasil está passando por momentos difíceis tocante a investimentos de fora, porque alguns países investidores não estão querendo vir investir aqui no Brasil, porque a gente não está tendo uma preocupação com a política florestal, uma política ambiental. O nome disso é capital verde. Eu sugiro a você, meu querido amigo, que leia sobre esse assunto, porque certamente é um assunto que cai em provas de vestibulares, no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje em dia, você pode saber se estão fazendo queimadas excessivas aqui na região norte, sem vir aqui, tudo através de satélites. Então, a gente precisa ter essa consciência. Se a gente não tiver preservação, a gente não tem investimento. Vamos voltar. Questão de número 2. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira. Aqui o bioóleo. Sendo ΔH1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo.
resultando em gás carbônico e água líquida. Tá vendo aqui, ó? Primeira etapa aqui, ó. O óleo entrando em reação com oxigênio, que isso aqui seria o quê? Combustão, reação exotérmica, ΔH negativo. Produzindo o quê? Tudo que reage com O2, amigos, ó, sempre vai a mesma coisa, ó. Produz o quê? CO2 e água. Aí depois, nós temos aqui outra passagem com o quê? Outra passagem com liberação de energia. Ambas reações exotérmicas. Ambas produzindo o quê? Dióxido de carbono e água. Ele continua. Uma variação de entalpia para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 e H2O. O que você vai fazer? Você vai calcular para 1, depois você multiplica por 5. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos montar as equações? O que você está vendo aqui? A gente tem o bioóleo, né? Reagindo com quem? Reação de combustão reagindo com oxigênio. Originando quem? CO2 mais quem? Mais água. Qual é a primeira entalpia que a gente tem aqui? Menos 18,8. Menos 18,8 kJ. Guarda isso aqui. Qual é a segunda reação que você tem aí? A segunda reação nós temos o CO2 reagindo com quem? Com a água. Originando o quê? Novamente, CO2 mais água. Aí você podia perguntar, não entendi, por que é que sai de uma mesma coisa e chega na mesma coisa? É porque aqui a água estava em estado gasoso e aqui ela vai aparecer no estado líquido. Quanto que é o ΔH aí? Menos 2,4 kJ. Bom, o que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer é analisar aqui para saber as estruturas que a gente precisa. O que é que você está querendo produzir? Você está querendo produzir água no estado gasoso e o CO2 também no estado gasoso. Seriam esses dois aqui, ó. Seria esses dois aqui. Então, qual seria a condição para a gente fazer isso? Muito simples. A primeira já está do jeito que você quer. Por quê? Isso aqui é estado gasoso, ó. O que você vai ter que fazer aqui, amigos, é inverter, tá? Desculpe, esse primeiro aqui é líquido. O que você vai ter que fazer aqui é inverter a segunda. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai manter a primeira, porque já está do jeito que você gostaria de ter, que é o biodiesel, o bioóleo reagindo, e vai inverter a segunda. Por que você vai inverter a segunda? Porque você quer produzir CO2 e água no estado gasoso. Como é que vai ficar isso? Vamos lá, vamos ver como é que fica. Vai ficar assim, ó. Bioóleo mais gás oxigênio, originando CO2 gasoso mais água líquida, com ΔH menos 18,8. Tá. A 2 tu vai inverter, vai ficar como? CO2 gasoso mais água líquida, originando quem? CO2 gasoso mais água gasosa. Como você inverter, o que vai acontecer com o ΔH? Se o ΔH não era positivo, agora vai ficar como? Não, era negativo, menos 2,4, vai ficar mais 2,4. Né? Vai ficar mais 2,4. Vamos verificar o que é possível cancelar? Você tem CO2 em ambos os lados, ó, você faz isso. Você tem água líquida em ambos os lados, você faz isso. O que é que sobrou para você? Minha conclusão vai ser aqui. O que sobrou? Óleo mais O2, originando CO2 gasoso mais água gasoso. E o ΔH, galera? Preste atenção no ΔH. Vamos somar os dois aqui. Você tem 18,8, vou fazer bem aqui do lado. 18,8 com 2,4 sinais diferentes. Então, você vai ter que diminuir. Vai dar 16,4 negativo. Menos 16,4 kJ. Procura as alternativas. Vai lá na letra E, por favor. Você está vendo aqui a letra E? O que é que tem aí? Menos 16,4. Mas isso é uma maldade muito grande do autor. É uma grande maldade. Sabe por quê? Porque ele não é a resposta, amigos. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que multiplicar por 5. Ó. Que maldade, Vax. Pois é. Ele fez aqui, é para 1 grama, mas você tem que multiplicar por 5. Por que multiplicar por 5? Porque é 5 gramas. Eu vou fazer bem aqui, ó, uma regrinha de 3. Ó. 1 grama está para quem? 16,4.
5 gramas está para X. Quando você multiplicar cruzado, amigos, você vai encontrar, aqui é negativo, né? Menos 82 kJ. A resposta não seria essa letra E maldosa, é a letra C, questão número 2. Questão lindíssima. Vanks, eu já estou me habituando em analisar e com calma a resolução. Claro que sim. Questão de número 3. Essa questão de número 3, ela fala sobre energia de ligação. Isso aqui é muito importante você lembrar dos procedimentos que a gente usa lá em Química Orgânica. Vou colocar a flechinha aqui, e na hora da digitação ela sumiu. Diz assim, são dadas as seguintes energias, ele pergunta qual é o calor em quilojoule da reação anteriormente equacionada. Eu vou ter que desenhar isso aqui do jeito da química orgânica. Olha para cá. Carbono com tripla ligação 2 é etino, fica assim, ó. Você vai ter que colocar assim, moçada, para você poder visualizar o que é que você tem. Olha que legal. Mais HCl, hidrogênio ligado com cloro, originando carbono, dupla carbono, tem um hidrogênio aqui, um cloro aqui. E aqui tem 2 hidrogênios. Bom, para que eu tenho que fazer isso? Você tem que fazer isso para você poder calcular a energia deles. Esse grupo aqui em cima são os seus produtos. E esse aqui depois são os seus reagentes. Você tem que fazer como? Lembre-se, ΔH é igual a HP menos HR. Você tem que fazer o cálculo de todo mundo. Quer ver? Vamos começar aqui pelos produtos. O que é que a gente tem lá nos produtos? Procure ver as ligações existentes. Por exemplo, você está vendo que aqui tem CH? Quantas vezes aparece CH? 2 vezes, ó. Tem CH aqui, tem CH bem aqui. Então, você vai fazer como? 2 vezes. Vai lá no valor do CH. Quanto é que ele vale? 413,4. Vanks, que maravilha. Entendi o que você falou. Claro que entendeu. 826,8. Guarda esse moço. O que é que você tem mais? O que você tem mais aqui? Você tem um carbono ligado com o outro com uma tripla. Quantas vezes? Só uma. Uma vez. Cadê o C tripla? C tripla, C tripla. 833,4. 833,4. Beleza? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Mais alguma coisa? Lá na primeira? Tem. Tem esse moço bem aqui. O H com o cloro. Só uma vez. Uma vez o quê? Qual é o valor dele? Vai lá, pergunte lá para o texto. 431,8. Eu vou somar esses três aqui, ó. 826,8. Com quem? 833,4. Com quem? 431,8. Isso aqui vai me dar 2092. 2092 kJ. Amigos, o que é isso? Isso aqui é a entropia dos produtos. O que você faz agora? Faça a mesma coisa com os reagentes. Vanks, isso é muito massa. Eu também acho. O que você tem lá nos reagentes? Vai lá, olha na molécula, cara. Olha na molécula. Você tem quantas vezes o C ligado com o H? Pô, uma, riscando aqui, dando negrito, ó. 2, 3. O C com o H você tem 3 vezes. Então vai ficar 3 vezes. Vai lá no cálculo dele. Quanto que você tem lá? 413,4. 3 vezes 400 dá 1.200, 3 dá 39, 40, 1.240,2. 1.240,2. Beleza. O que é que a gente tem mais aí? Você tem um carbono com dupla. Carbono, dupla, carbono. Quantas vezes isso aparece? Uma. Qual o valor dele? 614,2. Você faz a continha e coloca aqui. 614,2. O que é que a gente ainda tem mais? Antes aqui a gente tem um carbono com cloro. Quantos? Só um. Então, 1 vezes, quanto que ele vale? 327,2. Às vezes o aluno chega no vestibular, deixa eu contar uma coisa para você. Aí ele vê uma questão dessa e diz assim, eu não sei nem por onde começar. Sabe por que ele não sabe por onde começar? Porque ele matou a aula e o professor ensinou lei de Hess. Não tem dificuldade. Calcula os produtos, calcula os reagentes, depois faz uma continha de menos. É só isso que você tem que fazer, meu querido. Não precisa fazer mais nada. Vamos somar isso aqui. 1.240,2, 614,2, 327,2. Quanto que dá isso aí, Vanks?
a 2.181,6. 2.181,6. Agora vamos pensar. Nos produtos, o que é que a gente tem? Ligação rompida, não é? Quando a gente tem ligação rompida, vê se você lembra da aula passada. Quando a gente quebra, a gente faz o quê? A gente absorve. E nos reagentes, Vanks, o que é que a gente faz? Os reagentes, como você tem a formação, a gente libera energia. Conclusão. Um vai ser positivo, que é o produto, e o outro negativo, que é o reagente. Delta H vai ser o quê? HP menos HR. Quem é o HP? 2092. Menos. Quem é o HR? 2181,6. Não coube o 0,6 aqui. Vou fazer uma letrinha menor. 2092 menos 2181,6. Vou fazer essa continha aqui. Vai ficar 4. Eu vou diminuir porque são sinais diferentes. 281,6, 2092. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 89,6, o sinal de menos, porque o 281 é maior. A resposta da questão número 3 seria a letra D de dado. Outra questão lindíssima. Vamos lá. Questão 4. A questão 4 é mais voltada para quê? A gente estudou, até coloquei bem aqui para a gente lembrar. Falei do ΔH, que é o quê? Pressão de entalpia. Falei do ΔS, que é o quê? Entropia. Entalpia e energia. Entropia, desordem, desorganização. O ΔH menor que zero, presta atenção, ΔH menor que zero e o ΔS maior que zero fazem com que a reação seja espontânea, não precisa fazer nada para ela ocorrer. O ΔH maior que zero e o ΔS menor que zero, esqueci do zero aqui, eles são processos que tendem a ser não espontâneos. Aí ele colocou aqui para nós, ó, o gás N2 que provocou em Humphrey Davy um irresistível desejo de rir, recebendo o nome de gás hilariante. Ah, o gás do riso, isso, N2O. Decompõe-se isotermicamente de acordo com a reação N2O, originando N2 mais meio de O2. Sabendo-se que sua variação de entalpia, ou seja, ΔH, é menos 20. Bom, se ΔH é menos 20, meus queridos amigos, significa o quê? Que ΔH é menor que zero. Quando ΔH é menor que zero, esse processo tende a ser o quê? O processo tende a ser espontâneo. Vamos continuar o texto. O valor da variação de entropia, ó, o ΔH é menos 20 e o ΔS é 18. A entropia é 18. Aí ele fala aqui, o valor 18 quilocalorias. ΔH seu é positivo. ΔS é positivo. Quando o ΔS é maior que zero, vale a mesma coisa. Ó. A tendência do processo é que ele seja o quê? Espontâneo. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Quando a gente conhece a variação de entalpia, quando a gente conhece a entropia, a gente pode calcular quem? A energia livre. Você lembra como é que faz? Eu lhe ensinei hoje. Eu vou apagar isso aqui porque eu vou precisar do espaço. A variação de energia livre é aquela que envolve o ΔH, o ΔS, a temperatura em Kelvin. Tá lembrado? Pois é, então vamos aqui. Como é que eu vou fazer? A nossa entalpia, a nossa variação de energia ΔG é igual ao ΔH menos a temperatura vezes ΔS. Então, o que é que a gente tem aqui? No exercício, eu vou voltar lá no texto original, porque tem que ter a temperatura. E eu não coloquei aqui, do jeito que está aqui, é impossível fazer. Deixa eu procurar aqui no texto original, na sua apostila, qual é a temperatura. Na questão de número 4. Vamos lá. Gás NO2. 27 graus Celsius, tá? Eu não coloquei aqui, ó. O exercício pode procurar lá, meus amigos. Eu não coloquei na hora que eu digitei 27 graus Celsius. Só que eu lembro para você que a temperatura tem que ser em Kelvin. O que você vai fazer? Somar 273. Então, a sua temperatura vai dar 300. Gentileza, retifique quem tiver só com o texto que está acompanhando essa aula que não seja nosso aluno. Na apostila tem 27 graus Celsius. Então, vamos lá. Energia livre. ΔG vai ser igual a quem? Quanto é o seu ΔH? Quanto é o seu ΔH?
menos 20 quilocalorias, não é? Isso aqui é menos 20 mil. Ah, esqueci desse detalhe, eu ia jogar só o 20. Se você fizesse isso, você ia errar. Você ia errar. O que é que eu vou fazer agora? Menos quanto que é a temperatura? Quanto que é a temperatura? A sua temperatura é de 300. O seu ΔS é 18, não tem esse K aqui não, viu? É só 18 calorias por mol, vezes 18. Como é que vai ficar o ΔG? O ΔG vai ficar menos 20 mil, menos 300 vezes 18, meu amigo, vai dar 3 vezes 2, 18, 54, vai dar 5.400. O nosso ΔG vai ser de quanto? De menos 25.400 calorias. Vamos relembrar do que a gente estudou sobre energia livre. ΔG igual a zero é equilíbrio. Aqui no ΔG negativo, o que é que aconteceu? ΔG negativo está acontecendo o quê? Liberação de energia. Se existe liberação de energia, essa reação é o quê? Espontânea. Tudo orbita no cálculo de energia, tudo. Vamos às alternativas? Letra A, reação exotérmica. Reação exotérmica é, portanto, não espontânea. Não, ela é exotérmica e espontânea. Reação endotérmica, não. A variação de energia livre é positiva? Não, é negativa, deu menos 25.400. B. A variação de energia livre é negativa? Sim. A reação é espontânea? Sim. Resposta, letra B, a questão de número 4. Questão de número 5, ele diz assim, reage-se meio mol de I2 com meio mol de Cl2 e forma o ICl. Aí ele pergunta assim, isso aqui se torna espontânea? Essa questão de número 5, é só isso que ele pergunta. Um textozinho curto, né? Ele diz assim, ó, acima de qual temperatura, ele quer saber qual a temperatura, a reação tal, ela se torna espontânea. ΔH 8,4 quilocalorias, ΔS 37 calorias. Bom, o que é que nós vamos fazer aqui? Quando é que ela é espontânea? Ela vai ser espontânea, deixa eu anotar aqui para você lembrar. A reação será espontânea quando o ΔG for negativo. Nossa reação será espontânea quando o ΔG for menor que zero. Ou seja, liberação de calor. O que você vai fazer? Quem que é o ΔG? Vamos lembrar da fórmula? ΔG é a variação de entalpia menos quem? A temperatura em Kelvin vezes a entropia. Se esse moço, ΔH menos T vezes ΔS for menor do que zero, então ela é espontânea. Nós temos aqui as informações do exercício, galera. Está tudo facinho aqui. Quanto é o teu ΔH? 8, quilocalorias. Lembre-se, aqui está em calorias, aqui está em calorias. Ó. Quilo, tem que colocar quanto? 1.000. Vai ficar como isso aqui? 8.400. Menos a temperatura que eu quero. Quanto que é o ΔS? 37. Tem que ser tudo isso aqui menor que zero. O que você vai fazer? Passa para o outro lado. Como é que vai ficar isso aqui? 8.400 menor do que 37T. 37 passa dividindo. 8.400 dividido por 37 tem que ser menor do que T. Eu dividi aqui 8.400 por 37, eu já vou passar o resultado para você. Quando eu dividir, isso aqui vai dar 227. 227 Kelvin. Bom, só que nas nossas alternativas, meus amigos, não está em Kelvin. O autor é muito engraçadinho. Ele colocou nas alternativas Celsius. Colocou nas alternativas graus Celsius. O que é que eu faço? Em graus Celsius, para saber quanto é 227, é muito simples. É só diminuir de quanto? 227 diminuir 273. Quando você fizer isso, você vai encontrar quanto? Menos 46 graus Celsius. E aí você marcaria, para efeito de resolução, a letra C na questão número 5. Antes, eu vou tirar 10, eu sei. A questão de número 6, ele traz para nós aqui o seguinte. A análise dos dados termodinâmicos de reações permite a previsão de espontaneidade. É lembrado que a espontaneidade, ΔG negativo. Na tabela a seguir estão apresentados os dados termodinâmicos de duas reações, reação 1 e reação 2. A partir desses dados, identifique. Aqui eu vou ter que verificar no texto original, porque a minha imagem ficou em cima. A partir desses dados, o que é que ele vai querer que eu faça?
A partir desses dados, na tabela seguinte estão representados os dados termodinâmicos de duas reações químicas. A partir desses dados, vamos verificar o que é que a gente tem. Ele simplesmente colocou as alternativas e quer que a gente analise. Não vai influenciar na minha resolução, não. Vamos lá. Primeiro, letra A. A diminuição de temperatura desfavorece a espontaneidade. Nós já vimos que as reações exotérmicas, ou seja, aquelas que o ΔG são negativas, é que são espontâneas. Então, isso aqui está errado, né? Quando a gente tem ΔG menor que zero, é que favorece. Então, não é errado isso aqui. Essa palavra desfavorece diz que dificulta, então é falso. Letra B. O aumento de temperatura desfavorece a espontaneidade. Quando a gente aumenta a temperatura, o ΔH aumenta. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Entender que isso também é falso. Letra C. A temperatura 400 Kelvin, a reação será espontânea. Eu vou ter que fazer cálculo. Eu vou apagar aqui o ΔG menor que zero, eu vou escrever ele aqui do lado. Vou ter que fazer um cálculo aqui para a letra C. Bom, o que é que a gente tem na letra C? Calcule a energia livre. Energia livre é a variação de entalpia menos temperatura em Kelvin vezes a entropia. O que é que a gente tem na letra C? Dê uma olhadinha aí. O ΔH seu é menos 20. Ó, meu ΔH aqui é menos 20. Está lá no enunciado. Ó. E o que tem mais aí que a gente precisa? A temperatura é quanto? 400 Kelvin que ele deu. Então, vamos substituir. Vamos descobrir. O que vai acontecer aqui na letra C? Tem o ΔS também? Tem, Vanks, tem o ΔS, menos 25. Ótimo. Vai estar todo mundo aqui para efetuar o cálculo. Vamos fazer. ΔG igual. Quanto é o ΔH? Menos 20. Menos, quanto é a temperatura? 400. Vezes quem? Quanto é o ΔS? Nosso ΔS é menos 25, né? Isso. Menos 25. Só que aqui, galera, o ΔS, não, tá tudo belezinha. Não tem problema não, tá certinho. Menos 25 joule por mol. Aqui, como eu não estou trabalhando com kilojoule, mas tudo bem, vai ser assim mesmo. O ΔH vai ser menos, kilojoule. Eu vou ter que fazer uma correção bem aqui. Eu coloquei só menos 20, é menos 20 kilojoule. Então aqui vai ser 20 mil. Olha só o detalhe, tá vendo, moçada? Aí a gente não pode esquecer de uma coisinha simples aqui, senão a gente erra. Aqui vai ficar menos 20 mil, menos 400 vezes menos 25. ΔG vai ser menos 20 mil. Menos com menos dá mais. 400 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100. Coloco mais 2 zeros. Quanto é que vai ser o nosso ΔG? O nosso ΔG, menos 20 com menos 10, vai dar menos 10 mil joules. Ou menos 10 kilojoules. O que ele disse na letra C? Ele disse na letra C que a temperatura seria espontânea. Diga uma coisa, quando o ΔG é menos 10 kilojoules, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, a reação é espontânea. Então, a resposta aqui na questão 6 era a letra C. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje, esperando que você tenha compreendido esse assunto e possa refazê-los. Um grande abraço.